Já vou ligando aqui as coisas. Oi, gente, estão me ouvindo? Beleza, então tá bom. Uma pergunta eu vou fazer pro Hit ou pro Roger, não sei se vão poder me responder, mas enquanto eu começo, eu já aproveito. Eu não sei como é que o cursinho tá em relação a horários, mas tem uma amiga que estava interessada em participar também do projeto. Sei que o processo seletivo já passou e tal, mas existe a possibilidade dela conseguir como monitora. Matemática ou exatas, qualquer outra. Né? Beleza. Então tá. Não, só pra saber. Aí eu também não sei com quem eu falava, mas eu posso falar contigo mesmo? Então, beleza. Então tá bom. Depois eu te chamo. Oi, gente. Oi, desculpa. Quer falar alguma coisa? Então tá bom, vamos começar, né? Compartilhar a tela aqui rapidinho. Oi, gente. Tudo bom? Essa semana o tema era regionalização do Brasil, né? Divisões regionais do Brasil. Aí, antes de começar os exercícios, só queria explicar para vocês que essas duas principais que eu tinha colocado aqui no início do material seriam a divisão regional do IBGE, que é essa que tem 5 regiões, e a regionalização geoeconômica do Brasil, que foi feita pelo Pedro em 1960, professor Pedro. E elas duas, elas são as mais conhecidas, porém não são as únicas, né? Então vai tudo depender dos critérios adotados. E quando a gente vai falar também das 5 regiões do IBGE, elas também podem ter subdivisões. Então, regionalização é um critério, é uma maneira de organizar o Brasil em diferentes partes de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então, o IBGE tem critérios pré-estabelecidos, e se vocês repararem, esses critérios respeitam os limites entre os estados, então não existe nenhum estado dentro da divisão regional do Brasil pelo IBGE que seja cortado, né? Então, pertencente a 2 regiões ou mais, enquanto que na região geoeconômica, na regionalização geoeconômica, isso acontece, porque os critérios adotados, eles acabam fazendo com que parte de um mesmo estado se difira em relação à economia, demografia. Então, eles vão acabar sendo cortados, como, por exemplo, aqui ó, em Minas Gerais, aqui no Mato Grosso. Então, só uma breve introdução antes da gente começar. Aí, para essa semana, eu até separei meu Deus, menos questões. E vou tentar fazer mais devagar. Às vezes eu acho que eu falo muito rápido. E é isso. Aí qualquer coisa vocês me avisem, tá? Tô acompanhando aqui do lado pelo chat. E essa primeira questão que eu coloquei é da URGS. Acho que ela é antiga. E ela traz um gráfico. O que eu queria frisar é que essa interpretação aqui da questão, ela vai depender única e exclusivamente da leitura do gráfico. E isso é uma coisa que acontece bastante. Porque nem tudo a gente precisa ter conhecimento prévio. Algumas coisas a gente pode dar conta simplesmente fazendo a interpretação, a leitura correta dentro da prova. Isso pode acontecer no Enem, então eu acho interessante fazer a análise desse gráfico. Pra vocês perceberem que nem tudo eu preciso ter um conhecimento prévio para conseguir acertar a questão inteiramente.
E aqui eu trouxe especificamente a região sul, porque justamente era uma parte do capítulo que a apostila trazia, né? Ela aprofundava na região sul, exatamente pelo fato de ser uma apostila aqui do sul do Brasil, e aí também tem provas regionais que valorizam as temáticas regionais, então coloquei ela, é a única questão aqui que vai remeter mais especificamente ao sul. E ela diz o seguinte: observe o gráfico a seguir que mostra a evolução do número de municípios da região sul no período de 1970 a 2000. Aí, com base nesse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Então, ele traz um gráfico do número de municípios que está sendo avaliado em relação aos anos desde 1970 até 2000. Isso em relação aos 3 estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são os estados que compõem a região sul, segundo a divisão regional do IBGE. Então, segundo a regionalização específica do IBGE. Então, com base no gráfico, são feitas as seguintes afirmações. 1. A região sul apresentou na última década um crescimento significativo no número de municípios dos estados que a compõem. Então, é só a gente ver pelo gráfico, né? Que ao longo do tempo, os números foram aumentando para os 3 estados, tanto para Santa Catarina, quanto Paraná, quanto Rio Grande do Sul. Então, tá certo. Por exemplo, Santa Catarina tinha 200, agora tem 300. Paraná tinha 300, agora tem em torno de 400. Rio Grande do Sul tinha entre 200 e 300, né? 250, digamos. E hoje, nos anos 2000, já tinha mais de 400, tinha em torno de 450. Então, sim, tá correto. 2. Diz que o estado do Rio Grande do Sul tem, desde o início da década de 1980, o maior número de municípios entre os 3 estados. Então, a gente vem aqui em 1980, e como ele está representando, como os anos, né, estão sendo representados aqui pela linha de baixo, a gente analisa eles na vertical. Então, aqui em 1980, eu vou encontrar a linha do Rio Grande do Sul, que é essa aqui mais fina. E mostra que no início da década de 80, o Rio Grande do Sul não era o estado com o maior número de municípios, né? O estado com o maior número de municípios é esse que está com a linha mais grossa, que era representado pelo Paraná. Então, essa alternativa está incorreta. Se ele tivesse falado ao fim da década de 80, que é mais ou menos ali perto de 1991, aí sim, ele já teria ultrapassado o Paraná. Mas ele fala ali no início, né? Então, está incorreta. Aí a 3 diz que em 1970, ou seja, bem aqui no início do gráfico, a região sul estava constituída por uma rede de aproximadamente 700 cidades, ao passo que no ano de 2000, esse mosaico passa a se compor de cerca de 1.000 municípios, comprovando o intenso processo de fragmentação do seu território. Isso também está correto. Se a gente somar as quantias aqui no início, em 1970, eu vou ter 200 mais 300 mais em torno de 250, que daria aproximadamente uns 400, né? 450. Somando, daria isso. Aqui eu já tenho 300 mais 400 mais 450, que daria algo em torno de 1.200 e já ultrapassou a quantidade de 1.000 que era o que tinha sido citado. Então, está correto. E isso realmente comprova o intenso processo de fragmentação do território. Esse processo de fragmentação do território em relação aos municípios. Então, municípios que antes eram conjuntos, eles se dividiram e viraram 2 novos municípios. Esse é um processo de fragmentação. Né? Então, realmente isso aconteceu. As alternativas corretas eram, então, a alternativa 1 e 3, contempladas na alternativa D. Tudo bem? Como é que vocês são em relação à interpretação de gráfico? Vocês costumam ter dificuldade? Quem tinha lido o material tinha conseguido interpretar essa questão com facilidade ou vocês têm uma certa dificuldade em interpretação de gráfico? Claro, diz que tem dificuldade. Então, eu queria. Você conseguiu? Que bom. Queria falar sobre isso justamente. É importante, né, frisar que no Enem tem muita interpretação de gráfico. Principalmente em exatas, né? Mas em todas as áreas do conhecimento vão ter gráficos e é super, tipo, legal que vocês peguem as provas antigas e realmente tentem ler esses gráficos, assim, treinando por provas antigas ou por outras questões também. Às vezes a gente fica muito restrito
as exatas, né? Interpretação de gráfico em exatas, em questão de função e tal. Mas em todas as áreas do conhecimento eles acabam aparecendo, e normalmente, quando eles aparecem, são questões como essa, que a interpretação ela depende apenas do gráfico. Vai ter pouca coisa que exigiria uma interpretação a partir de conceitos prévios, sabe? Então, são questões dadas, eu digo, porque sabendo interpretar gráfico, vocês vão conseguir responder ela e pontuar inteiramente. Então, é sempre bom atentar. Se eu pudesse dar alguma dica para vocês, primeiramente é que quando vocês verem gráfico, fiquem felizes, porque normalmente conseguindo interpretar, vocês vão saber a resposta. Isso no Enem. E outra coisa é entender, né, tipo, entender esses macetes em relação ao gráfico, por exemplo, o que está dado na vertical ali, a gente vai sempre interpretar na horizontal. Então, o número de municípios, eu vou fazer uma interpretação lendo aqui na horizontal. O que está na horizontal, que é o número de anos, eu vou fazer uma interpretação lendo na vertical. Coisas assim, né? Mas leitura de gráfico é uma coisa que a gente vai treinando também com a própria prática de prova e também entendendo bem na matemática o que significa, né? O eixo X, o eixo Y. Enfim, interdisciplinaridade aqui, mas só para vocês saberem que questão de gráfico normalmente é importante conseguir interpretar, porque daí a resposta vai depender única e exclusivamente da interpretação do gráfico, no Enem. Aí, passando para a questão número 2, era uma questão de somatória que estava na apostila. Eu procurei de qual prova ela era, mas não encontrei, então provavelmente a própria apostila que montou essa questão. Ela tá bem legal. Vou ler aqui com vocês. Qualquer coisa, me perguntem. Então, sobre as características das 5 grandes regiões brasileiras, de acordo com a divisão oficial do IBGE, assinale no cartão resposta o número correspondente à preposição correta ou a soma das proposições corretas. Então, ele está se referindo àquela proposta de regionalização do IBGE, essa de 5 regiões brasileiras, né? Que respeita os limites dos estados, os limites políticos, né, dos estados. Então, a 01 diz o seguinte: na região norte, na Serra dos Carajás, no estado do Pará, acontece a exploração do minério de ferro. Além disso, na Serra do Navio, no estado do Amapá, ocorre a mineração de manganês. Então, só para trazer para vocês, região norte, região em verde, né? Região nordeste é em azul, região centro-oeste em amarelo, sudeste em vermelho e sul em laranja. A região norte, então, ele está falando que tem a Serra dos Carajás, que ficaria aqui no Pará, e a Serra do Navio, no Amapá. E ele traz ainda que no Pará teríamos a exploração de ferro e no Amapá a exploração de manganês. E como esse mapa mostra, está correto. Então, realmente tem exploração mineral aqui na região norte, né? Essa parte aqui da Serra dos Carajás fica no Pará, de fato, e a Serra do Navio fica no Amapá, como estão as siglas mostrando aqui. Na Serra do Navio, realmente é a exploração de manganês, que está representada aqui pelo cinza, e na dos Carajás, a maior exploração é de ferro, que está representada aqui pelo quadradinho em preto. A legenda dos quadradinhos não está aparecendo nessa imagem, mas eu não consegui encontrar a imagem que trazia a legenda certinho, mas podem acreditar. Na Serra dos Carajás, a principal exploração mineral é ferro, e na do navio é manganês. Nos Carajás também acontece exploração de manganês, mas em maior quantidade de ferro, ok? Então, a 01 está correta. A 02 fala que na região Nordeste destacam-se as atividades agroindustriais do açúcar e do cacau. No litoral e na plataforma continental da região, ocorre ainda a extração de petróleo, que é processado em polos petroquímicos, como o de Camaçari, no estado da Bahia. A 2 também está correta. A região Nordeste, seria essa região em azul, ela tem um litoral bem grande a ser explorado, então realmente acontece exploração de petróleo. E enquanto a agroindústria, realmente tem a exploração da grande-açúcar e do cacau. Aqui eu até trouxe para vocês a região do Camaçari onde fica, né? E eu aproveitei para colocar esse mapa do estado da Bahia, que se vocês forem ver, ele é parecido com o do Brasil, não acho? É como se fosse um mini Brasil dentro do Brasil. Então, a Bahia, esse estado aqui, bem nessa região aqui do nordeste da Bahia, tá ali a região de Camaçari, que é onde acontece realmente a exploração de petróleo.
Mas é um polo aqui, que também é um polo industrial, enfim, que é bem importante vocês saberem que ele existe. E é isso. Então a 2 também está correta. A 4 diz que a região sudeste é a mais industrializada no país. Apesar disso, a região tem significativa produção pecuária e agrícola, incluindo os cultivos de cana-de-açúcar, de laranja e do café. Essa está certa também. Então, é bom saber que, apesar da região sudeste ser a mais industrializada, realmente ter a maior concentração populacional, ser bastante modernizada, ainda existem produções pecuárias e agrícolas, né, que seriam essas mais rurais. Não é incorreto associar a região sudeste à prática da pecuária e da agricultura, porque realmente lá acontece o cultivo de cana-de-açúcar, de laranja, do café, e quanto à pecuária, acontece uma pecuária mais intensiva, inclusive. Que em aulas anteriores eu expliquei que a pecuária intensiva é aquela que é concentrada, né, que acontece dentro de galpões, onde os animais são alimentados através de alimentos geneticamente modificados, eles são animais que são mais cuidados, não ficam num pastoreio assim mais livre, né? Então, tá certo, a 04 também. A 08 diz que a região sul, onde eu vivo, aqui em Santa Catarina, é a única do país que está localizada integralmente na faixa de clima subtropical. Correto? É a única integralmente. Tem um pedacinho lá de São Paulo também, né? Abaixo do Trópico de Capricórnio, e também do Mato Grosso do Sul, ou seja, as regiões centro-oeste e as regiões sudeste também tem uma parte subtropical, mas a única inteiramente subtropical é a sul. Aqui nesse mapa eu acho que não dá para ver, né? Mas a linha, o Trópico de Capricórnio, ele passa mais ou menos aqui, ó. Então tem uma parte de São Paulo e uma parte do Mato Grosso que fica para baixo, Trópico de Capricórnio também. Então, ela é a única localizada integralmente na faixa de clima subtropical. Em decorrência disso, a vegetação dessa região é bastante particular. Aí ele diz que no litoral predomina a floresta umbrófila mista, e no interior ocorre a formação da floresta estacionária decidual. O que está errado nessa alternativa é que ele fala que no litoral predomina a floresta umbrófila mista. Então, a palavra mista nega essa alternativa inteira. Porque deveria ser, no litoral, a floresta umbrófila densa. Em aulas anteriores, eu já expliquei a diferença entre elas, mas aí eu vou retomar. Quanto à formação na floresta estacionária decidual no interior, tá certo. Então, esse mapa aqui, fitogeográfico, ele mostra que essa região em azul é a floresta estacional decidual, que fica aqui no interior, realmente. Mas no litoral nós temos a umbrófila densa. A umbrófila densa, para quem vive aqui no litoral, na região sul do Brasil, a gente conhece a umbrófila densa como Mata Atlântica. Então seria aquela formação vegetal que é realmente bastante densa, com bastante variedade vegetal, que fica nas encostas de morro, que fica perto das praias, enfim, essa seria a umbrófila densa. A umbrófila mista é essa representada em bege, por várias formações florestais que teria como principal espécie vegetal a araucária angustifolia, que é justamente esse tipo de árvore aqui que a gente vê nas serras, por exemplo, catarinense. Aqui eu trouxe um mapa de Santa Catarina, porque ele faz parte da região sul, né? E tá mais específico. Mas a gente está tratando da região sul por inteiro. Então, não é correto dizer que a umbrófila mista se localiza no litoral, e sim mais para o interior. Porque se a gente for lembrar também de relevo, o relevo aqui na região sul, ele é planície no litoral, então nessa região mais do litoral é planície, né? Depois ele fica mais planáltico, e o planalto meridional, que fica aqui, né, nas regiões mais para dentro, digamos, as altitudes são maiores, né, nas áreas de planalto, ou seja, o clima é mais frio, e nas regiões de clima mais frio, nós teremos as florestas ombrófilas mistas, que seriam essas que têm várias espécies de pteridófitas, né, que seriam de pteridófitas, não, de gimnospermas, perdão, que seriam esses pinheiros, essas araucárias. Por isso que ela é chamada de ombrófila mista, porque ela tem essas diversas,
essas mistas espécies de gimnospermas. Então, elas não estão no litoral, certo? Por isso que aquela alternativa ali, a 08, se eu não me engano, estava incorreta. Então, voltando aqui, a 08 seria incorreta, porque aqui deveria ser floresta ambrófila densa. Bem pegadinha essa daqui. Aí a 16 diz que na região centro-oeste destaca-se a planície do Planalto Mato Grossense, caracterizada pela floresta de igapó e várzea. Na floresta de igapó é frequente a ocorrência de seringueiros e imbuias. A 16 também está incorreta. Na região centro-oeste do Brasil, realmente existe um destaque da planície do Pantanal Mato Grossense. Se a gente for ver aqui na região centro-oeste, ele fica mais para o sul da região centro-oeste. Aqui dentro do estado do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Porém, não é no Pantanal Mato Grossense que a gente tem a floresta de igapó e de várzea. Esse tipo florestal ele aparece no domínio amazônico, que não deixa de ser parecido com o Pantanal, porque realmente são áreas que têm bastante umidade, que acontece alagamento, mas são domínios florestais típicos de floresta amazônica. E, inclusive, essa última afirmativa, que é na de igapó, frequentemente encontramos seringais e imbuias, que são tipos vegetais, né, a seringueira e imbuia, ela não acontece na mata de igapó, ela acontece em outro tipo, que eu vou trazer agora, que seria a mata de terra firme. Então, os seringais e as imbuias, elas acontecem em terra firme. Por quê? A mata de igapó e de várzea são domínios florestais que acontecem próximos aos rios e que eventualmente vão estar alagados. A mata de igapó está sempre alagada, então é aquela que está sempre, sempre em contato com os rios. O nível normal do rio seria esse pontilhado e a mata de igapó fica aqui, né, na beira do rio, então uma parte dela está sempre alagada. A mata de várzea nem sempre estará alagada, então é aquela que eventualmente vai estar alagada, eventualmente não. Já a mata de terra firme, ela nunca vai alagar. Então, são estratos da floresta amazônica que recebem diferentes denominações de acordo com o tipo, de acordo com o alagamento ou não das espécies vegetais que estão presentes ali. Então, lembrando, igapó, sempre alagada, várzea, nem sempre alagada, às vezes sim, às vezes não, e a de terra firme, nunca alagada. Lembrando que isso aqui é do domínio amazônico, da floresta amazônica, tá bom? Então, voltando para a questão, as corretas eram a 1, a 2 e a 4, totalizando 7. Ok? Deem um ok para mim, para eu passar para a próxima questão. Beleza. Tá bom. Beleza, gente. Então, indo para essa próxima questão, que é da SPM, de 2019, bem recente, só explicando que eu selecionei ela porque ela tá bem com cara de Enem. Uma interpretação não muito objetiva, exige análise de mapa e traz alternativas que exigem um nível de interpretação, assim, né? Então, às vezes pode ser que mais de uma pareça correta, mas existe uma mais correta. Isso é bem, bem recorrente no Enem. Então, essa questão traz um mapa, e eu sei que ele não estava com uma definição muito boa, então vocês podem ter tido dificuldade de interpretar, mas dá para ver que existe uma concentração de pontinhos ali pela região sudeste, e era o número de empresas. Então, aqui, né, fonte IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas. Então, esse Cadastro Central de Empresas é porque estavam fazendo uma análise da concentração de empresas aqui pelo Brasil. Dá para ver que a concentração é mais na região sudeste, né? Lembrando, região sudeste é assim vermelho. Aqui na região sudeste, existe a concentração do centro-sul, fenômeno... Ah, tá, peraí. A concentração do centro-sul do fenômeno cartografado está relacionado ao quê? Então, eu preciso selecionar a alternativa que explique melhor por que existe essa concentração no centro-sul do fenômeno de empresas, de concentração de empresas. Qual seria a resposta correta?
Então, a A diz que seria a proximidade das jazidas carboníferas. Essa alternativa está incorreta, porque as jazidas carboníferas elas se concentram mais ao sul do Brasil, inclusive aqui no sul de Santa Catarina. Então está incorreta. Ah, não, peraí. Ele fala de centro-sul, então a gente não está falando da divisão regional do IBGE, nós estamos falando da região geoeconômica. Então seria toda essa região em vermelho, que traz o centro-sul também. Porém, a alternativa que diz que a concentração é por causa das jazidas carboníferas não está correta, porque as jazidas carboníferas elas ficam mais ao sul e a concentração de empresas fica mais ao sudeste aqui da região centro-sul. Então, não seria totalmente correto afirmar que seria pelas jazidas carboníferas, é por outro motivo. Esse outro motivo está contemplado na alternativa B, que seria exatamente o maior centro consumidor e a oferta de mão de obra. Então, como a concentração populacional é maior nessa região centro-sul, existe mais consumo. E também existe, por consequência, mais oferta de mão de obra, porque existem mais pessoas morando. Então, a maior concentração populacional acarreta no maior consumo e também numa maior oferta de mão de obra. Ou seja, a alternativa B é a alternativa correta. Dizer que é pela produção de energia eólica também não está correta, isso não faria com que existissem mais empresas. Maior proximidade das centrais sindicais com a consequente articulação do operariado também não é correto afirmar, não dá para afirmar isso com certeza. E a presença de malha ferroviária, a única região do país em que supera a rodoviária, está incorreta, porque em nenhuma região do país, do Brasil, existe essa superação da malha rodoviária pela ferroviária. Ou seja, no Brasil, o que a gente tem é um transporte predominantemente rodoviário, tanto que as cargas elas são transportadas principalmente por caminhões. A gente poderia explorar melhor o território brasileiro com a malha ferroviária, com trens, com metrôs, sim, poderíamos, mas isso não acontece, por questões históricas, econômicas, enfim. Então, a E está incorreta também. A alternativa correta era a alternativa B, maior centro consumidor e oferta de mão de obra. Essa questão era bem direta, sem interpretação, e ela tá bem a cara do Enem. Mas não era do Enem, então foi legal trazer porque vai que cai alguma coisa relacionada, né? Então, a gente passa para essa da CAF de 2018, bem recente, prova da CAF de medicina, e falava sobre os complexos regionais brasileiros. Sempre que a gente fala de complexos regionais, a gente está tratando da divisão regional geoeconômica, tá? Que é essa que divide o Brasil em 3 grandes regiões, não respeitando o limite entre os estados. Então, ele traz o mapa aqui, né, com a divisão entre a região geoeconômica da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul. Essa divisão ela é proposta pelo Pedro Pinchas, lá em 1960. Então, sobre os complexos regionais brasileiros, é correto afirmar, exceto. Então, era para marcar a incorreta. A. O Centro-Sul corresponde à região geoeconômica mais antropizada. Antropizada significa com concentração. Antropizada é com interferências humanas. Então, antropo sempre se refere a humano. Antropizada é que tem muita interferência humana, muita indústria, muita urbanização. Isso está correto. Ou seja, com maior transformação causada pela ação humana, sobretudo por ser a região mais urbanizada, com maior produção industrial e com ocupação agropecuária mais intensiva no Brasil. Está correta, então a gente não assinalaria, né, porque é para a gente encontrar a incorreta. E é aquilo que eu falei, no que se refere à agropecuária, sempre vai ser mais intensiva, né? A agropecuária mais extensiva, que é aquela não tão moderna, de campos abertos, com menor controle do gado e tal, ela acontece em outras regiões. Ela é a principal no Brasil, porém no sul do Brasil, no centro-sul do Brasil, existe mais ocupação agropecuária intensiva. A B diz que o complexo regional do Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões, que seria a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, sendo que o Rio São Francisco corta essas 3 sub-regiões. Essa também está correta. Tem um mapa aqui para mostrar para vocês essa sub-regionalização, né, subdivisão do Nordeste. E seria realmente Zona da Mata, que é a mais litorânea,
O agreste, que é uma transição entre a zona da mata e o sertão nordestino, que é essa área em rosa, onde fica a caatinga, as espécies vegetais xerófilas, e também temos a sub-região do meio norte, que é essa que fica mais aqui pelo Maranhão e Piauí. Ela tem essa região, essa divisão do meio norte, porque ela fica em contato aqui com a região norte, realmente, do Brasil, e tem bastante característica parecida. Tanto que se a gente for ver na regionalização pelos complexos regionais, que seria essa daqui, a gente vê que o Maranhão ele tem uma parte que é incluída na região amazônica. Essa partezinha aqui. E ele fala que o Rio São Francisco, que é o único que não seca no Nordeste, como a gente viu recentemente em outras aulas, ele atravessaria 3 dessas regiões. Então tá certo, porque ó, o meio norte ele não atravessa, mas o sertão, o agreste e a zona da mata ele atravessa. Lembrando que o Rio São Francisco ele vem por aqui, ó, e deságua no Oceano Atlântico, bem aqui na divisão entre Alagoas e Sergipe. Então ele realmente passa 3 dessas sub-regiões do Nordeste. Também não assinalaríamos, né? Porque essa está correta. A C diz que a maior parte dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações do Brasil se concentra na Amazônia, graças à expansão da fronteira agrícola para essa região. Não. A maior parte dos fluxos está concentrada no centro-sul. Justamente como a gente viu na questão anterior, né? Que daí tem concentração de empresas também. E por causa da maior densidade populacional, por causa de fatores diversos, enfim. Mas não é a região da Amazônia. Inclusive, ela é a menos ocupada. Tá? Porque a região, principalmente do Centro-Oeste, é bem pouco ocupada. Da Amazônia em si é bem pouco ocupada. E não dá para afirmar que por causa da expansão da fronteira agrícola. Né? Apesar de existir realmente a expansão da fronteira agrícola na região amazônica, no complexo amazônico. Mas isso não justificaria um maior fluxo de capital, mercadoria, enfim. Porque esse maior fluxo de capital, mercadoria, pessoas e informações é em lugares mais urbanizados e não em lugares mais rurais, né? Como, por exemplo, de agricultura. Então, a C estaria incorreta, nós assinalaríamos a C. E a D, então, está correta. Ela disse que a classificação regional não obedece necessariamente às divisas dos estados, como já tínhamos visto. Ó, dá para ver que corta o Maranhão, corta Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso. E alguns estados, como Mato Grosso, Minas Gerais e Maranhão, possuem seus territórios divididos entre regiões geoeconômicas diferentes. Então, sempre que vocês verem a palavra geoeconômica ou complexos regionais, ou Pedro Pinchas, que foi Pincher, que foi o professor que fez essa regionalização, então saibam que a gente está falando dessas 3 grandes regiões, e não das 5 que o IBGE traz. Agora, partindo para a última questão, é essa questão da UFSC, que traz a regionalização segundo o IBGE. Então, são as 5 regiões. Antes de partir para as alternativas, já vou dizer para vocês que sempre que ele fala o número 1 indica tal região, está correto. Então, o início, né, de cada alternativa vai estar referindo às regiões que ele estava falando, e em nenhuma delas ele botou uma pegadinha, tipo, ele apontou a número 1 como outra. Então, aqui o número 1 seria Norte, número 2 Nordeste, 3 Centro-Oeste, 4 Sudeste e 5 Sul. Com base na imagem da divisão regional do Brasil proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é correto afirmar que na número 1, região norte do Brasil, que é denominada pela floresta amazônica, caracterizada por folhas decíduas e rica em biodiversidade, sendo também uma área receptora dos chamados rios aéreos, que ali despejam sua umidade. Tem 2 erros nessa alternativa. Primeiro que ele fala que a região da floresta amazônica é caracterizada por folhas decíduas. Não, porque folhas decíduas, vocês podem lembrar decíduas de folhas que descem, folhas que caem. As folhas decíduas que caem são as folhas de regiões onde temos clima subtropical, ou seja, no sul do Brasil. Por quê? É nessas regiões onde nós temos uma estação de outono e de inverno bem definida. No norte do Brasil, a gente tem verão o ano inteiro. Então, não existem essas espécies vegetais que caem as folhas. As folhas, elas são perenes, elas não caem.
Então, folhas decíduas é só aqui no sul. Tanto que eu tinha mostrado para vocês aqui a floresta estacional decidual, porque é a floresta que tem uma característica bem subtropical, que as folhas caem no outono, no inverno, e depois florescem de novo na primavera, que é a estação que a gente está agora, e também no verão. Então, aqui estaria errado, folhas decíduas. Realmente é rica em biodiversidade, mas outro erro que tem é que não é uma área receptora de chamados rios aéreos. Ela é uma área que é de onde partem os rios aéreos, né? Então, os rios voadores, rios aéreos, que a gente também já tratou em outras aulas, eles partem do norte do Brasil, que é essa região com bastante umidade por causa dos rios, por causa da concentração de florestas úmidas, do clima equatorial, e eles saem em direção às outras regiões do Brasil, principalmente Sudeste, onde está acontecendo bastante seco ultimamente por causa do desmatamento, e por conta da dinâmica de movimentação das massas de ar, né? Então, as massas de ar, elas normalmente vêm da região norte para as outras regiões. Então, não é uma área de recepção de rios aéreos, e sim, né, de saída. Rios aéreos, mesma coisa que rios voadores, que a gente já viu em outras aulas, né? Então, a 1 está errada. A 2 diz que o Nordeste, representado pelo número 2, é subdividido em 4 sub-regiões diferenciadas, por fatores naturais e socioeconômicos, que é o meio norte, o sertão, o agreste e zona da mata. Tá correto, né? Como eu tinha visto antes. Sendo que nessa última, ou seja, na zona da mata, lembre que zona da mata, só lembrar, mata atlântica, normalmente litorânea, né? Mata normalmente litorânea. Então, nessa última, desenvolveu-se a produção canavieira. Houve intenso desmatamento e ocorre a maior concentração demográfica. Então, voltando aqui, zona da mata, realmente é onde tem a plantação de cana. Se vocês lembrarem, né, com a chegada dos portugueses no Brasil, que foi aqui em Salvador, em Porto Seguro, né, aqui em Salvador, em Porto Seguro, aqui na região Nordeste, de maneira geral, eles realmente faziam plantação de cana aqui no litoral do Nordeste. Então, sim, tem produção de cana aqui. E outra coisa que ele cita é que teve bastante desmatamento, sim, justamente pela produção agropecuária, né? Agricultura, quer dizer, não agropecuária, pela produção da agricultura nessa região, e também pela maior concentração demográfica, justamente por ter sido explorada primeiro ali. Então, o litoral, ele realmente concentra mais população. Todas essas afirmativas estão dentro dessa alternativa está correta, então a 2 está certa. A 4 diz que a divisão regional oficial mostrada na imagem coincide com a divisão dos complexos regionais, em função da dinâmica regional brasileira, na qual se consideram as tendências econômicas e demográficas de apropriação e valorização territorial. Está incorreto. Ele está dizendo que essa divisão regional do IBGE, mostrada acima, das 5 regiões, ela coincide com a divisão dos complexos. Lembrem que complexo, divisão geoeconômica, tudo isso remete àquela divisão em três regiões. Então, não coincide, né? Ela se difere dessa divisão dos complexos em função de dinâmica. Então, essa divisão que considera tendência econômica, demográfica, cultural, ela é mais geoeconômica. A divisão regional, respeitando os limites de território, que foi essa que a UFSC trouxe, ela é do IBGE. Então, a 4 está incorreta. A 8 diz que o número 4, que é a região sudeste, corresponde à porção do país mais industrializada e influenciadora da economia nacional. Sim, né, como a gente tinha visto lá naquela outra questão que mostrava a população toda concentrada ali no centro-sul, mais na região sudeste. Com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os estados de maior população absoluta do Brasil. Sim, isso também está correto. Os estados com maior população absoluta, ou seja, com maior número de pessoas vivendo, é justamente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na ordem ali contrária entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Mas ele não falava que tinha que estar em ordem. Mas esses três são realmente os de maior população absoluta. Lembrando que população absoluta é o número total de pessoas vivendo. População relativa é o número de pessoas distribuídas pelo espaço onde elas vivem. Então, aqui em relação à população absoluta, está correto. A 16 diz que o número 3, que corresponde ao centro-oeste brasileiro, dominado pela vegetação de cerrado, pelo clima tropical de menor amplitude térmica do Brasil e por um solo fértil oriundo da decomposição do basalto, propício a
extensas plantações de soja, arroz e milho destinadas ao mercado interno. Então, tem alguns erros aqui. O número 3 corresponde ao centro-oeste brasileiro, dominado pela vegetação do cerrado. Isso está certo. Lembrem que o cerrado é aquela vegetação mais de savana, com as árvores de galho retorcido, que tem uma estação de seca e uma estação de umidade. E essa estação, 6 meses secos, 6 meses chuvosos, é realmente o clima tropical. Porém, não tem a menor amplitude térmica do Brasil. Amplitude térmica seria a variação térmica, né? Então, seria a variação da temperatura durante o ano. Qual que é o estado, a região que tem menor amplitude térmica? É a região do norte do Brasil, que é a região que é verão o ano inteiro, que é de clima equatorial, que tem bem pouca variação de temperatura. Tem uma época de friagem, mas a queda de temperatura ela é muito pontual e ela é bem pouca, se comparada a outras regiões. Então, a menor amplitude térmica é na região norte. Não sei se vocês lembram dos climogramas que eu trazia, que são aqueles gráficos de clima e temperatura, de umidade e temperatura, mas a região centro-oeste, que seria de cerrado, clima tropical, ela era um V. Então, normalmente existia uma queda de temperatura no meio do ano e também de umidade. Então, não tem como afirmar que é a menor amplitude térmica do Brasil. E também não tem como dizer que o solo é fértil. Isso aqui também está bem errado. Justamente pelo solo não ser tão fértil, é que as árvores têm os galhos retorcidos, porque existe bastante lixiviação, que é aquele fenômeno de lavagem dos nutrientes do solo para camadas mais profundas. Um processo de acidificação do solo, né? Daí, alguns metais mais pesados acabam ficando na superfície e tornando o solo mais ácido. Então, tudo isso faz com que o solo do cerrado, ali nas regiões de clima tropical, seja realmente menos fértil, seja mais ácido. Então, também não tem decomposição do basalto. Isso do derrame basáltico, eu já tratei em aulas anteriores, é aqui no sul, não no centro-oeste. Então, o derrame basáltico se concentra no sul do Brasil e não no centro-oeste. Apesar de ter algumas áreas ali que tem derrame basáltico, mas não é significativo. É propício a extensas plantações de soja, arroz e milho? Sim, mas não é destinado ao mercado interno, tá? Tudo que no Brasil é feito com muito afinco, assim, que são grandes produções, tanto em relação à indústria quanto em relação à agricultura, sempre que são grandes plantações, grandes indústrias, é sempre destinado ao mercado externo, sempre com preocupação econômica e não para atendimento das demandas internas. Então, a 16 está incorreta por esses erros que eu apontei. A 32 diz que o número 5 refere-se à região sul do Brasil, composta de 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por enquanto está correto. A ilha diz que está caracterizada pela intensa queda das disparidades econômicas ali existentes, resultante da atuação de empresários locais interessados na solução das diferenças, tanto demográficas quanto sociais e econômicas. Isso nega a alternativa, né? Apesar de realmente existir uma queda nos índices de disparidade econômica do Sul, ou seja, existe mais igualdade aqui no Sul, menos diferença de renda, índices de desenvolvimento humano mais alto. Apesar disso, ainda assim, existem disparidades, né? Mas, sim, tá, tem uma queda de disparidades econômicas, mas isso não se dá por conta dos empresários locais interessados na solução das diferenças sociais e econômicas. Não. A justificativa desse maior IDH em região sul do Brasil é justamente pela ocupação territorial, pelos povos que colonizaram aqui no sul, pelo fato de existirem é, estilos de vida diferentes aqui no sul, enfim, que propiciaram um maior índice de desenvolvimento econômico. Mas isso não tem nada a ver com a atuação de empresários locais. Então, a 32 está incorreta. Ou seja, no fim das contas, as alternativas corretas nessa questão da UFSC, que se eu não me engano é de 2019, ela é bem recente, foi do ano passado. As corretas eram a número 2 e a número 8. Então, a gente totalizaria 10. Todas as outras tinham algum erro, né? Então, a resposta correta para essa alternativa da UFSC seria 10. É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a transmissão. Tudo bem?
Tudo tranquilo? Beleza. Então tá, gente, foi isso nessa semana. Bem tranquilo até, né? Quer dizer, tem várias informações, assim, que eu acabo trazendo de outros temas, porque as questões são sempre multitemáticas, né? Mas a intenção é que vocês vão se familiarizando com os termos, com os conceitos e com essa transdisciplinaridade também que aparece nas questões. E é isso, assim. Então, eu tentei falar mais devagar hoje, coloquei menos questões para que desse tempo. E qualquer coisa, me deem sugestões ou me façam perguntas, tá bom? Era isso por hoje. Um beijo e até semana que vem.